Antes dos sintetizadores, antes dos efeitos digitais, houve um tempo em que uma única guitarra podia dizer tudo. Entre gritos distorcidos, notas que pareciam chorar e escalas que queimavam os dedos, esses solos não eram efeitos, eram hinos. Hoje revisitamos 10 solos de guitarra que não apenas definiram canções, mas mudaram para sempre a história do rock. Número 10. Queen Bohemian Rhapsody, 1975. Quando Brian May encarou a parte instrumental desta obra-prima, ele tinha uma missão impossível: criar um solo que parecesse outra voz no diálogo emocional da música. E conseguiu. Em poucos segundos, teceu um solo que não é exibicionismo técnico, mas pura emoção contida. Cada nota parece flutuar sobre a atmosfera operística da faixa, conduzindo a atenção a um clímax inesquecível. É melódico, elegante e perfeitamente construído. Nenhuma ostentação técnica, apenas sensibilidade absoluta. Brian May o gravou com sua célebre guitarra feita à mão, e seu timbre cantado se tornou uma das marcas mais reconhecíveis do rock. Um solo que não grita, mas tira o fôlego. Foi tão eficaz que Freddie Mercury decidiu não cantar por cima. Deu-lhe espaço como a um protagonista em uma ópera. E o melhor, continua sendo assim, décadas depois. Número 9. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, 1968. Bob Dylan a escreveu, mas Hendrix a tornou imortal. Sua versão de All Along the Watchtower é praticamente outra música. O solo central é uma tempestade elétrica de pura genialidade. Cada bend, cada slide, cada feedback é um universo à parte. O que torna este solo especial é a forma como ele está integrado ao fluxo da faixa. Não há um único grande solo, mas vários pequenos raios que surgem como relâmpagos. Hendrix não precisava seguir regras, pois ele mesmo as escrevia. E embora tenha morrido jovem, nesta música deixou um testemunho eterno de como uma guitarra pode cantar, chorar e rugir ao mesmo tempo. Foi um momento em que a música se tornou um canal de pura energia, e Jimi a moldou como quis. Muitos tentaram imitá-lo. Nenhum conseguiu. Sua linguagem era única. Número 8. Eddie Van Halen Eruption, 1978. Eruption não é uma música, é uma declaração de guerra. Em apenas 1 minuto e 40 segundos, Eddie Van Halen mudou para sempre a maneira de tocar guitarra. Popularizou a técnica do tapping, fazendo milhões de guitarristas se perguntarem: que diabos eu acabei de ouvir? O solo é velocidade, precisão e loucura, mas também cheio de musicalidade. Não é apenas tocar rápido, é criar uma jornada sonora da maravilha ao delírio. Para muitos, Eruption marcou o início da era do shred. Para outros, um sonho inalcançável. Para todos, pura história. Eddie o gravou improvisando, em uma única tomada, sem sequer saber que acabaria no álbum. O impacto foi tão profundo que gerou uma nova geração de guitarristas querendo fazer os dedos voarem como os dele. Número 7. Jimmy Page, Stairway to Heaven, 1971. Há quem possa recitá-lo nota por nota sem nunca ter tocado uma guitarra. O solo de Stairway to Heaven é um dos mais reconhecidos e reinterpretados do mundo. Jimmy Page construiu esse solo como uma escada, nota por nota, rumo a um clímax emocional. Não é só técnica, é narrativa. Cada frase diz algo, cada vibrato tem uma intenção. Page gravou o solo improvisando várias tomadas e escolhendo a melhor. O resultado é um momento tão perfeito que até os puristas o consideram sagrado. Não por acaso é proibido em muitas lojas de instrumentos. Sua grandiosidade o tornou um clichê. E isso diz muito. Embora a música tenha sido inicialmente criticada, esse solo a redimiu com o tempo e a transformou em uma joia eterna do rock. Porque cada nota parece vir do coração, ou diretamente da alma. Número 6. Ritchie Blackmore, Highway Star, 1972. Velocidade, fúria, precisão.
O solo de Highway Star é como uma corrida de carro a toda velocidade, só que em 6 cordas. Ritchie Blackmore fundiu a agressividade do hard rock com a estrutura melódica da música clássica. O resultado foi um solo que soa como uma sinfonia disparada por um amplificador no máximo. É técnico, sim, mas também tem alma. Cada nota parece fruto de um duelo entre o guitarrista e seu instrumento. O Deep Purple mostrou que o virtuosismo podia ser tão incendiário quanto um grito punk. E esse solo foi a prova definitiva. Impressiona a forma como ele combina passagens neoclássicas com pura distorção selvagem, o que o tornou referência obrigatória para os guitarristas de heavy metal que vieram depois. Blackmore era um rebelde com ouvido absoluto. Seu talento era tão grande quanto seu temperamento, e isso se reflete em cada acorde. Número 5, Eric Clapton Crossroads, Live at Winterland, 1968. Existem muitos Claptons, mas este é o mais selvagem. Na versão ao vivo de Crossroads com o Cream, Clapton pega o blues de Robert Johnson e o eletrifica até fazê-lo rugir. O solo é direto, sujo e cheio de intenção. Não é elegante, é urgente. Clapton dispara notas como punhaladas, com uma fraseologia que parece desafiar o tempo. Aqui não há overdubs nem produção. É ele, sua Gibson e o inferno libertado. Crossroads marcou o momento em que o blues deixou de ser lamento e se tornou rebelião, e esse solo foi sua bandeira. É incrível como ele mantém uma estrutura narrativa dentro do caos, como se soubesse exatamente para onde ir mesmo enquanto improvisa. Cada vez que o toca, soa diferente, mas sempre com alma. Por isso, mais do que uma técnica, Clapton tem uma voz. Número 4, Slash Sweet Child O' Mine, 1987. Tudo começa com aquele riff inesquecível, mas é o solo que acende o fogo. Slash criou uma peça tão melódica quanto agressiva, tão cantável quanto intensa. O primeiro solo é como um canto doce, quase romântico. O segundo, por sua vez, é uma explosão, um grito para o universo. A combinação de sua Gibson Les Paul com seu senso melódico fez desse solo uma aula magistral de como unir técnica e sentimento. Sem truques, sem excessos, só emoção. E nisso, Slash é um rei. Seu estilo virou sinônimo dos anos 80, mas ao contrário de muitos, o dele era pura autenticidade. Não importa quantas vezes você ouça esse solo, tem o poder de arrepiar como se fosse a primeira vez. Número 3. Brian May Brighton Rock, Live Killers, 1979. Se você achava que Brian May brilhava em Bohemian Rhapsody, espere até ouvi-lo ao vivo em Brighton Rock. O solo nesta versão ao vivo é um verdadeiro laboratório sonoro. Delay, harmonias, contrapontos. May constrói uma sinfonia com uma única guitarra. E o mais incrível, faz tudo ao vivo, sem backing tracks. Seus jogos de echo criam um diálogo entre várias guitarras, que são sempre ele. Esse solo é um exemplo de como a tecnologia pode ser usada com inteligência e sensibilidade. E mostra que Brian May não foi apenas parte do Queen, foi uma revolução dentro da revolução. Ao vivo, ele estendia esse solo por mais de 10 minutos, hipnotizando o público, e mesmo parecendo impossível. Ele nunca o tocava duas vezes da mesma maneira. Número 2, Randy Rhoads, Mr. Crowley, 1980. Randy Rhoads teve apenas alguns anos para brilhar, mas deixou um legado que ainda ofusca. Em Mr. Crowley, seu solo é uma fusão de metal, música clássica e drama. Começa com uma introdução quase barroca e depois se lança no vazio com uma cascata de notas afiadas. Sua precisão era cirúrgica, mas nunca robótica. Havia emoção em cada acorde, cada escala. Rhoads não tocava apenas rápido, tocava com propósito. E nesta faixa, composta com Ozzy Osbourne, deixou um dos solos mais belos e sombrios do gênero. Sua formação clássica lhe dava uma riqueza harmônica única no heavy metal, e sua capacidade de emocionar o tornou imortal. Apesar de sua curta vida, virou lenda, porque quando algo é autêntico, o tempo se rende. Número 1. Mark Knopfler, Sultans of Swing, Live Alchemy Version, 1984.
Raramente um solo disse tanto com tão pouco. Knopfler não precisa de pedais ou distorção. Seus dedos fazem mágica diretamente nas cordas. Na versão ao vivo do Alchemy, o solo de Sultans of Swing é puro groove, fraseado perfeito e elegância absoluta. Parece improvisado, mas cada nota cai exatamente onde deve. Knopfler toca com os dedos, sem palheta, o que lhe confere um som quente e expressivo. É como se conversasse com a guitarra, como se a música se tornasse um diálogo. Nada de poses, nada de pirotecnia, e ainda assim é inesquecível, porque quando a música diz a verdade, não precisa gritar. Seu solo flui como um rio, com naturalidade, e mostra que às vezes a coisa mais difícil é tocar simples. E dizer tudo é um momento que não explode, mas te envolve até te perder dentro dele. Existem solos que impressionam, e outros que permanecem para sempre. Os desta lista são exatamente isso, marcas indeléveis na história do rock e nos nossos corações. Alguns nos arrepiam, outros nos transportam no tempo. Todos nos lembram que uma guitarra pode ser muito mais do que um instrumento. E você, qual desses solos fez você sentir que o rock também pode falar com a alma?